Olá, seja bem-vindo ao canal, e hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! O valor dos sonhos. Palestra realizada em 6 de novembro de 1959. Neville Goddard. Aqui usamos as palavras Deus, ou Cristo, ou imaginação alternadamente. Eles significam a mesma coisa. Se uso a palavra Deus porque sou movido a usá-la, ou a palavra Cristo, é a mesma coisa. É o poder fundamental que criou e sustenta o universo, e que também sustenta nosso meio ambiente. É-nos dito que há um segredo para toda a criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Poderíamos usar a palavra imaginação, mas o segredo aqui é a palavra. Qual é a palavra? Algo foi feito que foi feito. Você foi ensinado a acreditar em muitas coisas sobre a palavra. Leia a Bíblia e você descobrirá o que ela significa, pois ninguém familiarizado com a Escritura pode deixar de ver que a palavra é o sonho do homem. Você foi ensinado que é algum ser, nascido de forma milagrosa, sem os ofícios de um homem. Bem, de certa forma. Eu tenho um sonho e ele surge do nada, não depende de ajuda externa. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em sonhos me darei a conhecer a ele. Assim, a voz de Deus é o sonho do homem. Bem-aventurada ela, porque acreditou que isso que lhe foi falado se cumpriria. Foi dito a ela em um sonho. Do início ao fim da Bíblia, Deus está sempre falando através de um sonho. Em Jó ele fala de dois tipos. O primeiro é um sonho e depois uma visão da noite. E ali ele abrirá os ouvidos dos homens e os assustará com advertências. Eu não tenho que adormecer aqui para sonhar. O pesadelo é o rearranjo dos sonhos diurnos. Eles são rearranjados dramaticamente e apresentados a mim, e se meu propósito é falho, isso me aterroriza com um aviso. Há um dado em Gênesis por Israel. Ele foi primeiro chamado Jacó, e então ele arrancou para si o novo nome de Israel, o Israel. A partir de então seus sonhos eram fatos objetivos, então os sonhos eram reais. Ele fez uma barganha com seu tio Labão, que todos os animais malhados e listrados dos rebanhos seriam dele, e Labão concordou, pensando que Jacó seria pouco mais que um escravo, enquanto trabalhava para ganhar a primeira filha e depois a segunda. E então o Senhor apareceu em um sonho e disse a Jacó que todos aqueles bodes e carneiros que saltavam sobre os rebanhos, quando vinham beber estavam manchados ou listrados. E como os rebanhos se reproduziam onde iam beber, então a prole se tornava como no sonho, malhada ou listrada, e Jacó se tornava cada vez mais rico e seu sogro não ganhava nada com sua dura barganha. O que ele viu no sonho diurno, ele viu em ordem cronológica no sonho noturno. Vemos mil coisas durante o dia, e muitas vezes coisas violentas, para serem reorganizadas e dramatizadas no sonho da noite, de modo que pode nos aterrorizar com advertência, pois nos é dito, minha palavra não voltará para mim vazia, mas deve realizar isso onde, para ele é enviado. E a palavra de Deus é o sonho do homem. Você poderia sonhar hoje. Essa é a palavra de Deus. Ao longo de toda a Escritura, somos informados da palavra de Deus, e pensamos que alguém realmente vai falar conosco. Pode acontecer assim quando o homem desperta completamente, mas geralmente vem em um sonho. Foi prometido a Salomão grandes riquezas e vida longa, e então ele acordou e era um sonho. Deus sempre aparece falando com o homem em sonho, então a voz de Deus é o sonho do homem. Não precisa ser um sonho noturno.
Viva de modo que o sonho da noite siga em ordem cronológica, assim como Jacó o viu em relação ao gado listrado e malhado. Embora todo o rebanho seja marrom, eu os verei manchados em minha mente. E o que foi gerado na imagem realizada. Ele viu o que queria ver no sonho diurno, e então no sonho noturno isso surgiu em ordem cronológica. Mas o homem está aterrorizado com seu sonho, mas eles lhe são mostrados apenas para fazê-lo pensar de forma mais construtiva durante aquele dia. Pois Deus é a imaginação do homem. Eu poderia escolher uma dúzia de pessoas nesta plateia esta noite, que me escreveram sobre controlar seus sonhos diurnos. Aqui está um homem cuja propriedade estava indo para o pote, seus inquilinos estavam com os pagamentos atrasados, o padrasto estava bebendo e as crianças eram miseráveis e negligenciadas. Em vez de tomar uma ação legal, o proprietário fez um passeio imaginário passando por sua propriedade, e a viu no estado bem cuidado em que desejava vê-la. As coisas começaram a acontecer. A mulher quebrou a perna e foi para o hospital. Imediatamente o padrasto desapareceu. Quando a mulher se recuperou, ela saiu por um tempo com as crianças, e voltou com um novo marido. O lugar está agora em melhores condições do que nunca, as crianças estão bem cuidadas e a família está feliz e contente. Então, bem-aventurada aquela que acreditou que isso que lhe foi falado se cumpriria. Pois todos são Maria, a dona da propriedade era Maria. Você tem um sonho do que quer ser e o vê claramente em sua plenitude. Agora bem-aventurados são aqueles que puderam crer nisso falado por Deus, pois a voz de Deus é o sonho do homem. Então, posso acreditar que agora sou o que quero ser e ser fiel à voz de Deus. Então minha palavra não voltará para mim vazia. Se eu puder acreditar, vai acontecer. Não tem nada a ver com sua formação, pois Deus fala ao homem e não se importa com quem você é, pois é por meio do próprio sonho que ele fala com você. Nada te envolvas com este homem, porque em sonhos me perturbei a respeito dele. Assim falou a esposa de Pilatos. Pilatos recebe este bilhete de sua esposa quando aquele que era a encarnação da verdade estava diante dele. Pilatos é a encarnação da razão e a verdade não responde à voz da razão. Mas a razão não podia acreditar que Deus fala ao homem através de um sonho, então ele não fez nada. Deus pode falar através do sonho noturno, mas geralmente assusta porque ele não o entende. Ele fala ao homem em um sonho, em uma visão da noite. Ele faz isso para que possamos mudar nosso propósito e mudar nossas ações, pois se noite após noite meus pensamentos diários são reorganizados em meus sonhos noturnos, para me aterrorizarem, então o que estou fazendo para que assim seja? Pois noite após noite ele dramatiza meu dia, mas não em ordem cronológica. Ele toma o dia inteiro e o dramatiza, e se não for agradável, me aterrorizará fazer com que eu me desvie de minhas ações, e meu pensamento e rearranje o mobiliário de minha mente chegue ao ponto em que eu possa lutar com esse ser, meu eu interior, como Jacó fez, e obter um novo nome, para que meu sonho diurno possa então ser projetado à noite, assim como sonhei durante o dia. Jacó queria os mosqueados e listrados, e veio exatamente como ele viu. A Bíblia inteira, do começo ao fim, é a visão de Deus falando ao homem, e ele fala ao homem por meio de sonhos. As visões são diferentes dos sonhos e vêm pela graça e apenas para testemunhar o progresso que você faz, para marcar os marcos no caminho. Às vezes você ouve uma voz direta, mas isso é raro, mas Deus está sempre falando com o homem através de seus sonhos. No início, ele colocou o homem, Adão, em um sono profundo, e não há registro de que ele tenha acordado, então ele ainda está dormindo. Então Deus falou com eles no frescor da tarde. É tudo imagens. É o homem em sono profundo e Deus está falando por meio de sonhos. Números 12. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão me darei a conhecer,
e em sonhos falarei com ele. Você não precisa dormir para sonhar. Tudo no mundo está falando comigo, e eu estou falando comigo mesmo em minha própria imaginação maravilhosa. É Deus falando comigo. No princípio era o sonho, e o sonho era com a minha imaginação, e o sonho era a minha imaginação, e por ela foram feitas todas as coisas que são feitas. Então eu começo em um sonho, mas posso mudar meu sonho, e mudando meu sonho eu mudo a atividade de minha imaginação, e mudo os fenômenos de minha vida. Se eu não mudar, continua o mesmo. Se você conhece alguém que gostaria disso ou daquilo, você não levanta um dedo fisicamente, mas sonha por eles. Como seria se fosse verdade? Represente-os para si mesmo como se o sonho deles fosse verdade, e então você não faz nada para que isso aconteça, pois um sonho verdadeiro tem sua própria maneira de se realizar. Essa é a sua palavra e não pode voltar para você vazia. Mas eu sou livre para mudar a palavra de Deus e mudar a frase e fazê-la soletrar algo diferente. Você pode pegar quaisquer 12 palavras e expressar devoção ou, pelo seu rearranjo, expressar algo assustador. A palavra de Deus é o sonho do homem. Então, o que estamos sonhando? Se você apenas acreditasse e se tornasse aquele de quem foi dito, bem-aventurada aquela que acreditou que isso que lhe foi dito seria cumprido. Pois você está falando disso. Pense no estado mais ideal que você gostaria de realizar. E não o modifique. Pense no estado ideal para você. Não há dois que querem a mesma coisa. Poucos gostariam de fazer o que estou fazendo e muito provavelmente eu não gostaria de fazer o que você está fazendo. Mas sonhe nobremente. Você tem a palavra. Seu uso pode causar uma aparente convulsão como a deste homem. Ele não fez nada além de dar seu passeio imaginário passando por sua propriedade e ver as coisas como ele queria que fossem. Mas então o que poderia ser chamado de convulsão ou acidente com a mulher? Ele perguntou se ele causou o acidente. Certamente. Sua palavra causou isto. Foi preciso isso para libertar a mulher do monstro que vivia dela. Não foi um pequeno preço a pagar para ficar livre e aproveitar o que se seguiu. Mas cuidado com a palavra que você está falando, pois a palavra de Deus é o sonho do homem. E como o sonho do homem é causado por sua própria imaginação. Nesta última semana, tive uma experiência celestial após a outra com meu pai, pois pensei tanto nele. Ele é parte do drama da noite, e posso pegar qualquer uma dessas partes e encontrar seu significado para minha instrução. Aqui, na outra noite eu estava com meu pai. Eu sabia que ele tinha ido embora e ele sabia disso, mas ele sabia que os meninos não podiam ver. Mas meu irmão Colin saiu na chuva e pegou alguns peixes voadores. Agora ele emprega de 2 a 3 mil pessoas, qualquer uma das quais poderia ter feito isso para ele, mas ele saiu no sonho, e pegou esses peixes voadores e os trouxe. Agora nas ilhas não há nada mais barato do que peixes voadores. Se você quer golfinho, você pede golfinho, etc. Mas se você pedir apenas peixe, você sempre terá peixes voadores. E no sonho meu pai me disse, é maravilhoso. Ele não tem falso orgulho, e pode usar suas próprias mãos para fazer o que alguns acham que apenas os servos devem fazer. Meu irmão foi um dos 8 filhos que levaram meu pai ao túmulo. Meu sonho não era assustador para mim, pois eu sabia que meu pai estava onde Colin não podia vê-lo, mas ele estava olhando e estava orgulhoso, de que seu filho se mostrasse sem falso orgulho, e pudesse fazer o que qualquer funcionário teria prazer em fazer. Ao tomar hoje e viver tão plenamente na imaginação como um homem que quero ser, então estou obedecendo à palavra de Deus. Eu posso pegar a mesma palavra e distorcê-la, pois eu sou ele, pois a palavra de Deus é o sonho do homem, e isso, brotando da imaginação, isso é Deus. Então Deus, Cristo ou imaginação são intercambiáveis,
e a coisa toda está falando de sua própria maravilhosa imaginação humana. Mas se, durante o dia, modifico a palavra por causa da evidência de meus sentidos, então a palavra que enviei foi anulada, mas se permaneci fiel à minha imagem, ela deve cumprir aquilo a que foi enviada. Todos podem ouvir Deus, pois todos são Deus. Você não é uma coisinha divorciada de Deus. As pessoas vão à igreja e se ajoelham e tentam ser ouvidas por Deus, e esperam que Deus as perdoe por algo pelo qual estão se condenando. Isto também é uma palavra de Deus, mas que confusão! Não há ninguém para interceder por você, pois todos somos um. Portanto, fique de pé e fale a palavra para todos e para você mesmo. Então ela tem que se realizar, pois a imaginação cria a realidade, e não há nada que a detenha. Meu pai estava em uma praia em Barbados há 30 anos, e a viu como um lugar perfeito para um motel. Ele nunca vacilou nesse sonho. Os anos se passaram e os donos finalmente morreram, e quando foi colocado à venda, a única pessoa que poderia pagar o dobro do que meu pai podia, foi para o Brasil, e sua oferta via cabo chegou 24 horas atrasada. O sonho do meu pai se tornou realidade, embora ele o tenha realizado 30 anos antes. Ele era Jacó e lutou com uma ideia até que se tornasse real. Ele primeiro tornou isso real em sua mente, e quando chegou a hora, a única pessoa que poderia ter superado sua oferta foi chamada. Meu pai não inventou isso, mas quando o homem no Brasil se lembrou da venda e enviou seu lance, chegou 24 horas atrasado. Todos aqui, você é Deus. Você não é uma coisinha batendo sua cabeça. Deus se tornou você para que você possa despertar e saber que você é Ele. Nada que você tenha feito causou a chamada queda. Não existe pecado original. Foi Deus realmente, voluntária e amorosamente tornando-se sua própria criação que é chamada homem, para que pudesse despertá-la para se tornar Ele mesmo. Foi proposital e deliberadamente feito para despertar sua criação, e quando ela desperta deixa de ser criada porque é Deus, então, aquele que vem depois de mim é preferido antes de mim. Por quê? Porque veio primeiro. Este que foi primeiro uma imagem e foi iluminado por Deus e é Deus, então não tem começo. Esse é o segredo. Algo que teve um começo é iluminado por algo que não tem começo e se torna isso, então também é sem começo. A forma se ilumina e se torna um centro de imaginação. Então você entenderá as palavras: devolva para mim a glória que era minha antes que o mundo existisse. Assim, o homem, no verdadeiro sentido, não pode começar depois de ser iluminado por Deus. Então pegue seu sonho mais maravilhoso e não importa o que o dia pareça trazer, um sonho é a palavra de Deus e não pode falhar. Você pode acreditar que você é a mulher que você quer ser. Atenha-se a isso e controle-o, e não deixe que se torne uma confusão no decorrer do dia, pois se você fizer isso, Deus pegará a confusão do dia, e a reorganizará no sonho da noite e isso poderá aterrorizar você. Mas será apenas para instruí-lo. Esses sonhos são criados por você no decorrer do dia, mas se você agora apenas definir o padrão de vida que deseja e permanecer fiel a ele, ele não poderá retornar a você vazio, mas deverá cumprir seu propósito. Então você descobrirá em todos os 66 livros da Bíblia, que ele está sempre aparecendo ao homem em sonho. Não importa os homens santos, ou lugares sagrados. Onde quer que você esteja, isso é solo sagrado. Tira os sapatos, Moisés, pois onde o homem está ali está Deus, pois Deus é homem. Não espere que venha alguém de manto, etc. O homem real é o homem natural e age de maneira natural, mas enterrado nele está o segundo homem, o Senhor do céu, e esse é Deus. Que o homem natural se gere em sua imagem dividida. Mas aquele homem morreu, o homem natural. No entanto, você é informado, vocês são deuses.
Dizem-nos que eles condenaram Jesus, não pelo que ele havia feito, mas porque ele blasfemou. Ele disse que era o Filho de Deus. Mas ele lhes disse: Eu digo que a lei diz isso a vocês. Salmo 82, digo que sois deuses, filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como homens e cairão como qualquer outro príncipe. A Escritura não pode ser quebrada. Então eu blasfemo quando digo que sou o Filho de Deus. Eu te digo que sou consagrado e enviado por meu Pai, e você me chama de blasfemador. Você é realmente o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. O segundo homem deve despertar no homem natural. Então você morrerá como qualquer outro homem natural, mas, no entanto, o verdadeiro você é o Filho do Altíssimo. Quando ele disse que ia morrer e ainda que ele era o Filho de Deus, eles não sabiam que ele falava do segundo homem. A primeira roupa com a qual sou tecido deve ser descartada quando desperto de dentro dela, para descobrir quem sou. Primeiro devo colocar visibilidade e me tornar mortal. Blake escreve: O que quer que seja nascido do nascimento mortal, deve ser consumido com a terra, para se erguer da geração livre. Então o que eu tenho a ver com você? Tu, mãe da minha parte mortal, com crueldade moldaste meu coração, e com falsas lágrimas auto-enganosas, tu ligaste minhas narinas, olhos e ouvidos, fechou minha língua em barro sem sentido, e me traiu a vida mortal, a morte de Jesus me libertou. Então o que eu tenho a ver com você? Paratiza. Esta vestimenta, o corpo, deve ser usada quando eu acordar. Mas à medida que fico cada vez mais desperto, posso provar por um sonho que sou ele. A história é: vai e traga-me Jacó. Aquele que me formou desde o ventre para trazer Jacó novamente a ele. Traga-me esse estado de espírito que pode predeterminar. Ele quer um filho como ele mesmo. Mas quem pode trazer Jacó? E como posso encontrá-lo quando ele é tão pequeno? Sim, ele é pequeno, mas quem o trará? Pois ele te formou no ventre, mãe natureza, para trazer Jacó. Ele quer despertar em cada ser aquele que pode criar como ele cria, pois ele cria pela palavra, e a palavra de Deus é o sonho do homem. Agora vamos entrar no silêncio.